família, os projetos e sonhos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Glória, estamos junto à alegria, irmãos, poder estar ministrando. Abram vossas Bíblias, Salmos de número 73, tradução ARA, Salmos de número 73, por favor. Irmãos, hoje o dia foi muito aleatório hoje para mim. Praticamente não dormi pela madrugada estudando. Acordei cedo, fui sair, fui cortar o cabelo. Estava a caminho de casa e quando eu estava a caminho de casa, indo para casa para tirar um cochilo, para ver se eu descansava, fui preso. Fui preso por engano. Tá rindo, mas foi forte. Fui convidado a ser algemado, colocado dentro do camburão para conversar um pouco com os policiais aqui na Taquara. A única coisa que eu falei para os policiais foi o seguinte: meus amigos, vocês só vão me atrapalhar em uma coisa. Do que? Pô, hoje eu tenho uma agenda lá na Betel. Eles falaram: meu Deus, você é pregador? Eu falei: pô, eu sou, cara. Me solta hoje, pelo menos só para me pregar, depois eu volto aí, para ver se vocês resolvem isso aí. Mas foi só um engano, graças a Deus. E Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel. Salmos de número 73, a mídia pode colocar no telão, por favor, tradução ARA. Prometo ser muito objetivo. Salmos de número 73, verso de número 21, que diz o seguinte: quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os feitos. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, estamos diante de um salmo conhecido por todos nós, Salmos de número 73. Salmos esse que o autor era Asaf. E é interessante, Gerson, que Asaf ele tinha algumas características. Este Salmos, de forma resumida, ele é um Salmos, conjecturo eu, de certa lamentação de Asaf quando ele olha para a prosperidade dos ímpios. E ele percebe que os ímpios, eles prosperam, têm uma vida boa, e parece que nós, igreja, aqueles que estamos diante da presença, se doando, não tem este mesmo privilégio de ter uma vida tão estável, de ter uma vida tão agradável como os ímpios têm. Asaf, ele foi um gersonita da tribo de Levi. Asaf, ele foi levita, foi cantor. Asaf, ele foi nomeado por Davi para reger um coral, ou seja, um líder do louvor diante da Arca da Aliança.
o autor de alguns salmos. Então Asaf, ele era um homem importante, irmãos. E o Asaf, ele era da tribo de Levi, como eu já disse. E no pré-congresso, quando eu vim com uma aplicação a respeito da tribo de Levi, eu mencionei algumas características. Só para recapitular os irmãos, a tribo de Levi era uma tribo especial para Deus. Era uma tribo que tinha características que Deus se agradava desta tribo. Da tribo de Levi, eles foram escolhidos para cuidar do tabernáculo, responsabilidade essa que é muito grande. Eles foram responsáveis por cuidar do templo em Jerusalém. Os levitas, eles ajudavam nos sacrifícios diante do tabernáculo, diante do templo do Senhor, na manutenção do templo. A tribo de Levi ajudava nas músicas, nas organizações musicais diante do templo do Senhor. Eles eram responsáveis por ensinar as leis da Torá, ou seja, dentro da tribo de Levi, os sacerdotes ensinavam o povo judeu todas as leis da Torá para o povo, instruindo através da palavra. E eles ofereciam sacrifícios, abençoavam o povo. E é interessante que eles eram intermediários entre Deus e entre o povo. Era através deles que as mensagens que Deus falava. Dentro desta tribo existiam sacerdotes que transpareciam essas mensagens. Então, a tribo de Levi, ela não é uma tribo qualquer. E Asaf, ele vem dessa tribo. É interessante informar os irmãos que os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Eram somente os sacerdotes da descendência de Arão, sendo eles seus filhos os primeiros sacerdotes, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E só que dentro dessa tribo de Levi, para ser um pouco mais específico, existiam 3 famílias, ou 3 clãs, seja lá como você prefere definir isto. Dentro da tribo de Levi existiam esses 3, e esses 3 tinham uma funções ainda um pouco mais interessante. Existiam os gersonitas, existiam os coatitas e existiam os meraritas. Os gersonitas, eles eram responsáveis por todo o zelo e o cuidado das cortinas, das partes mais delicadas do templo e do tabernáculo. Já os coatitas, eles eram responsáveis pelas partes mais sagradas, a respeito dos sacerdócios, a respeito das coisas que acontecia dentro do templo. Já os meraritas, eles eram responsáveis no serviço mais bruto, a respeito das tábuas, carregava tábua, carregava isso, carregava aquilo. Então percebam comigo que dentro desta tribo, Deus, ele tinha um carinho especial justamente por conta disso. É porque era um povo que se dedicava para o reino, um povo que se dedicava para a presença do Senhor, um povo que se dedicava para os ofícios da casa do Senhor. E pasmem os irmãos que chega um episódio que o povo agora vai passar por uma prostituição cultural. Esse momento vai acontecer quando o povo agora começa a adorar outros deuses, a bezerros de ouro. E a história vai dizer agora que Moisés está sobre o monte. E quando Moisés está sobre o monte, a história vai dizer agora que Deus fala com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, a história vai dizer que Moisés, desce, porque está acontecendo algo que não é agradável aos meus olhos. O texto vai dizer, Douglas, o texto vai dizer, gente, que Moisés, ele vai descer com as tábuas da lei. E quando Moisés vai descer com as tábuas da lei, Moisés, ele percebe tudo aquilo que está acontecendo.
Moisés ele vai ficar furioso, vai jogar as tábuas da lei no chão, vai se quebrar. E o texto vai dizer agora que Moisés vai olhar e vai falar: olha, quem ainda quiser estar do lado de Deus, venha para este lado. Todos permaneceram, mas somente somente uma tribo, ela foi para o lado de Moisés, que foi a tribo de Levi. Então percebam nessa noite que a tribo de Levi, ela não tem esse carinho especial de Deus à toa. A tribo de Levi, primeiro, é um povo escolhido, é um povo eleito, mas que tem uma identidade, como eu já havia dito. É interessante afirmar aos irmãos que justamente por conta desse carinho que a tribo de Levi e dedicação tem para com Deus, Deus agora vai proporcionar algo ainda melhor para a tribo de Levi. A história vai dizer que, diferente das demais tribos, a tribo de Levi era a única tribo que tinha por herança não nada físico, não tinha casa, não tinha carro, não tinha utensílio nenhum físico por herança, mas o que eles tinham por herança era o próprio Deus na vida deles. Deixa eu liberar algo para a tua vida já neste início dessa mensagem, nessa noite. O Senhor ele tem um carinho especial para a tua vida justamente por conta disso. É porque você ainda se dedica, é porque você ainda se entrega, é porque você ainda escolheu adorar Ele, é porque você ainda escolheu se separar para Ele. E pode ter certeza de uma coisa nessa noite: só por conta da tua escolha de você se dedicar para o reino, o Senhor ele vai deixar algo para a tua vida, que é algo que Deus vai deixar para a minha vida, a herança, a presença dEle sobre a tua vida, a luz do Espírito Santo dEle sobre a tua vida. E lá vai a primeira aplicação. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: ainda tem brilho sobre a tua vida, ainda tem fogo sobre a tua vida. E se você acredita, adora Ele nessa noite. Então, pastor Alexandre, pastor Luciano, pastor Antônio, a tribo de Levi era uma tribo que não era qualquer tribo, e eu já expliquei. E Asaf ele vem dessa tribo, Asaf ele vem dessa linhagem, e um dos feitos de Asaf no decorrer da sua vida são importantíssimos. Eu sei que alguns aqui ainda não ouviram falar sobre esse Asaf, ou ouviram um pouco sobre este mesmo homem Asaf, mas ele tem um papel importantíssimo. 1 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 16. Davi agora vai ter um propósito no seu coração. Davi ele vai escolher Asaf como levita e como músico principal para festejar a volta da Arca da Aliança. 1 Crônicas, capítulo de número 16, verso de número 4 até o verso de número 7. A história vai dizer agora que Davi vai escolher Asaf para ser o chefe de ministro geral de todos os ministros. Então, quando Davi ele olha para Asaf, Davi não olha para Asaf como um homem qualquer. Davi ele olha para Asaf como um homem de valor, o homem que tem potencial. Ou seja, Asaf ele estava presente no momento, um dos momentos mais importantes do povo de Israel, que é quando a Arca da Aliança havia se perdido, e Davi traz a Arca da Aliança, e a responsabilidade que era imposta sobre a vida de Asaf era essa: você vai ser líder geral, você vai estar de frente, você vai ter um papel importantíssimo, vai liderar um povo. E como se já estivesse bom, agora melhora, porque o próprio texto vai dizer que Davi agora vai fornecer uns salmos para Asaf poder entoar durante aquela festa a respeito de trazer a Arca da Aliança. Mas Mateus, por que tamanha festa por conta de uma arca? Mateus, por que tamanho alvoroço por conta da Arca da Aliança? Simples, vou te explicar o motivo da festa. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, a história vai dizer agora que a Arca da Aliança ela é perdida. Só que quando nós chegamos no livro de 1 Samuel,
capítulo de seu número 10, a história vai dizer que Saul agora vai ser levantado, vai ser ungido como rei de Israel. E todos nós, e eu sei que essa é uma igreja bíblica, sabemos que o reinado de Saul dura cerca de 40 anos. Então, durante o reinado de Saul, Saul pouco se importou com a presença, Saul pouco se importou com a Arca da Aliança. O que mais Saul se importava, os momentos que mais Saul ele ia ao encontro de Deus, era por questões políticas. Então entenda comigo nessa noite que a Arca da Aliança, ela é perdida. A Arca da Aliança, ela está distante do povo de Israel. Levanta-se o primeiro rei de Israel, levanta-se Saul, e quando este rei se levanta, este rei pouco se preocupa com a Arca da Aliança, pouco se preocupa com aquilo que é mais sagrado. Ora, passa-se 40 anos, reinado de Saul acaba, reinado de Saul se encerra. Quando o reinado de Saul se encerra, agora vai entrar o reinado de Davi. Quando entra o reinado de Davi, uma das primeiras coisas que Davi pede no seu reinado, logo após ser ungido, é: traga a Arca da Aliança. Traga a presença de volta para o meio do povo de Israel. Deixa eu melhorar isso aqui. É cerca de 40 anos que ninguém sente nada, que ninguém tem aquele prazer de chegar no templo, de chegar em algum lugar, de chegar e ter um ponto central. Que ponto central é esse? A Arca da Aliança, que significava em forma de matéria a presença do Senhor diante do povo de Israel. Só que Davi vai fazer diferente. Davi vai falar: Saul errou, Saul falhou, Saul menosprezou a presença, mas eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer diferente. Eu vou trazer de volta aquilo que vai preencher todo o vazio do meu coração. Segura. Então Davi agora ele vai fazer o quê? Vai trazer a Arca da Aliança. Quando Davi traz a Arca da Aliança, eu gosto disso aqui, Davi ele vem todo feliz. Quando Davi ele vem trazendo a Arca da Aliança, Davi ele vem dançando. Davi ele tira até suas vestes. Davi ele está tão feliz que Davi parece que ele perde a noção de quem está à sua volta, pastor Luciano. Davi parece que perde a noção, Ana Paula, do povo que está à sua frente e da sua representatividade, porque Davi era rei. Prova disso, que quando Mical, filha de Saul, está diante da janela olhando aquela situação, ela agora vai reprovar a ação de Davi. E quando ela reprova a ação de Davi, o texto vai dizer que pouco ele se importa com essa reprovação. Davi ele não está ligando para nada. Davi ele não quer saber do que Mical está achando. Davi ele não quer saber do que Mical está pensando. Davi ele não quer saber do que as pessoas que estão do lado de fora do reino estão pensando. Sabe por que Davi não liga para isso? Porque era uma resposta de Davi através da sua dança, olhando para o povo e dizendo: 40 anos eu esperei por este momento, 40 anos eu estava esperando por este momento. Que momento? Da presença novamente no nosso meio. É por isso que tem pessoas que criticam quem dá glória no culto, tem pessoas que criticam quem pula no culto, tem pessoas que criticam quem roda no culto, mas só aquela pessoa sabe o quanto tempo esperou para viver esse momento diante da presença de Deus. E lá vai mais uma aplicação nessa noite. Eu não quero ser Mical nessa noite, eu quero ser igual a Davi. Eu quero quebrar protocolo, eu quero adorar a Deus, eu quero entregar o melhor. Então Davi ele não se preocupa. Davi ele não está ligando para o que as pessoas vão pensar. Porque, Gerson, Davi ele entende que a presença é muito importante no meio do povo. Davi ele entende que a presença é algo único para o povo. E Saul ele não soube aproveitar isso. Saul ele não soube entender isso. E quando a Arca da Aliança é traga novamente, isso trata-se de alguns pontos. É o culto novamente sendo reorganizado. É novamente o trono e a presença de Deus
está sendo submetida, ou melhor, o rei está se submetendo à presença de Deus, colocando a soberania de volta diante do trono, porque o trono não tinha presença, o trono não tinha Jesus. É por isso que Davi vivia perturbado, é por isso que Saul vivia atribulado, é por isso que Saul vivia passando por provas, por lutas, porque só queria saber do reinado, só queria saber da coroa. O que nós nessa noite estamos querendo? Eu prefiro querer a presença do Senhor. Eu ainda escolhi a presença do Senhor nessa noite. Eu prefiro ainda me rasgar diante da presença dEle. Quanto tempo eu fiquei afastado? Cerca de 4 anos, 5 anos afastado, e só hoje eu entendo o valor de estar aqui podendo glorificar, de estar aqui podendo entregar o melhor. É sobre isso e está tudo certo. É sobre entender que o meu coração clamava por isso. É sobre entender que a minha alma clamava por esse momento. Quantas vezes você pediu a Deus, quantas noites, quantas madrugadas você pediu a Deus para estar num culto como esse, para adorar Ele nessa noite, para glorificar Ele nessa noite. Então aproveita esse momento. Então, agora a Arca da Aliança, ela é traga novamente. Quando a Arca da Aliança ela é traga novamente, quando é colocada naquele ambiente, Asaf ele estava naquele momento. Então percebam comigo que nessa trajetória de Asaf ele não foi um homem qualquer. Teve a sua importância dentro da história durante o reinado desses homens. Asaf ele foi tão importante que até no final, ou nos finais de sua vida, segundo a Crônicas, capítulo de número 5, verso de número 12, o texto vai dizer que quando há a inauguração do templo este feito por Salomão, filho de Davi, o texto vai dizer agora, manda chamar 3 homens, e dentre esses 3 homens, o texto vai dizer que Asaf também é chamado. Eu gosto disso, gente, porque é um homem de idade avançada, é um homem que o tempo já passou, um homem que está cansado, um homem que viveu com Davi, mas que ainda existem pessoas que olham para esse homem ultrapassado, e não olha para a idade, mas olha para o potencial dele, não olha para, sei lá, 90, 100 anos, sei lá quantos anos Asaf tinha, mas olha pelo brilho do Espírito Santo que ele carregava, e não anula toda a história dele lá atrás. Não, manda chamar Asaf porque eu conheço Asaf. Manda chamar Asaf porque Asaf tem intimidade. Manda chamar Asaf porque Asaf ele tem um coração limpo, ele tem um coração puro. Manda chamar Asaf porque Asaf eu conheço. Manda chamar Asaf porque Asaf tem intimidade com o altar. Prova disso que Asaf tem intimidade é que logo após, quando Asaf está diante do altar, o texto vai dizer que na inauguração do templo existiam homens que estavam dentro do templo que foi feito por Salomão e seus homens. E a história vai dizer agora que quando se inicia a oração, que quando se inicia aquele momento, agora a presença de Deus inunda aquele lugar de uma forma tão grande, que aqueles que estavam do lado de dentro não conseguem sair, e aqueles que estavam do lado de fora não conseguem entrar. Mateus, como isso é possível? Certamente vocês têm uma ideia de que quando nós estamos com um só propósito, e que quando nós estamos com o coração inclinados a Deus, maravilhas o Senhor faz diante do culto. Era esse o tipo de adorador que era Asaf. Asaf não era um adorador comum. Asaf era um adorador que atraía a presença de Deus para o culto.
Asaf era um adorador que tocava no coração de Deus. Asaf é um adorador que aonde ele tocava, aonde ele cantava, louvava, a presença do Senhor, ela é derramada sobre aquele lugar. Era como se Deus, desculpa usar essa expressão, mas era como se Deus fosse obrigado a descer só por conta de uma adoração genuína. E nessa noite não é diferente. O Senhor, Ele vai trabalhar na minha e na tua causa só por conta da tua adoração genuína. Cata a mão de quem está do teu lado nessa noite, fala para ele, fala para ela: fica firme, minha filha, fica firme, meu filho, porque através da tua adoração a presença vai tomar o lugar, porque através da tua adoração o Senhor vai se fazer presente. Então, eu citei alguns exemplos de Asaf, mencionei algumas coisas sobre Asaf para explicar para vocês de quem eu estou falando. Eu quero saber nessa noite, alguém aqui, vou falar igual o Douglas, Samuel, alguém aqui concorda que ele era crente de verdade? Alguém aqui concorda que ele era crente de verdade? Amém? Asaf não era qualquer pessoa, ele era crente de verdade. Isso aqui não tem como discordar disso por conta da sua história, por conta da sua trajetória. Então, quando nós chegamos em Salmos de número 73, composto por Asaf, o texto e a história vai dizer, Antônio, que no seu início, Asaf agora ele vai ter um sentimento antes de entrar no templo. Perceba que o sentimento que Asaf vai ter não é quando ele está no templo. O relato de Asaf é antes de entrar no templo. Asaf no verso de número 1 até o verso de número 5 de Salmos 73, o texto vai dizer que Asaf ele quase se desvia. Esse é o relato deste homem. Ele vai dizer: Senhor, os meus passos quase se desviam por conta da inveja dos arrogantes. Então Asaf ele percebia a prosperidade dos ímpios. Asaf ele percebia que eles não tinham preocupações com as dificuldades. Asaf ele percebia que eles não eram afligidos pelo mal. Era como se Asaf estivesse dentro de casa e Asaf estivesse, e a sua janela fosse aqui, ele estivesse lavando a louça e olhasse para a sua casa e visse que a sua casa era uma casa simples, e do outro lado da rua a casa do vizinho fosse melhor do que a dele. Era como se Asaf estivesse lavando o seu transporte, o seu carro, o carrozinho humildezinho que ele tinha, e do outro lado da rua o vizinho estivesse com uma Ferrari, uma McLaren. Era como se Asaf tivesse num momento da vida dele em que as pessoas que ele ama, em que as pessoas que estavam à sua volta viessem a passar por luta, viessem a passar por prova, dificuldade na saúde, e os seus ímpios e as pessoas que não entregavam nada diante da presença de Deus tivesse uma vida boa, tivesse uma vida estável, tivesse uma saúde intacta. Asaf ele vai conseguir perceber tudo isso. Mas era um homem crente, era um homem de Deus. Isso só prova que ser um homem de Deus não anula as crises emocionais e as crises internas de nossas cabeças. Isso aqui é seríssimo. Estamos vivendo numa geração, estamos vivendo num tempo em que muitos cristãos estão tendo crise, porque nós não estamos olhando para onde devia olhar. Nós estamos olhando para o lado de fora. E claro, quando nós olhamos para o lado de fora, certamente nós vamos ver que o lado de fora é muito perfeitinho, é muito artificial. Era esse o sentimento de Asaf. Asaf, por um determinado momento, ele deixa de olhar para Cristo. Por um determinado momento, ele deixa de olhar para a trajetória da vida dele. Por um determinado momento, Asaf ele esquece de olhar para o centro, para a presença, para Deus. E quando ele deixa de olhar para Deus, Asaf agora começa a desviar os seus pés. Isso aqui é perigosíssimo. Lembra de Pedro? Jesus ele dá uma ordem para Pedro: Pedro, tu quer andar sobre as águas? Eu quero, Jesus.
Então vem. O que vai acontecer? Pedro vai andar. Caraca, eu estou andando sobre as águas. Maneiro, eu estou andando sobre as águas. Está chegando pertinho de Jesus. Só que bate o vento. Bate o vento. Pedro, ele está na direção de Jesus, mas bate o vento. E dura coisa é quando o vento bate. Dura coisa é quando nós estamos caminhando certinho na presença do Senhor e o vento bate. E o que nós fazemos quando o vento bate? Pedro, quando ele está andando firme, está olhando, está firmando os olhos. Mas quando o vento bate, ele olha para o lado, ele desvia o olhar. E quando Pedro desvia o olhar, o texto vai dizer que Pedro agora ele começa a afundar. E só afunda quem tira os olhos de Cristo. Só cai quem tira os olhos de Cristo. Só desvia os passos quem por um determinado momento não foca mais naquilo que é para focar. É o que está acontecendo com Asaf, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que conseguiu perceber os ímpios, perceber a vida boa dos ímpios, e agora o seu coração começa a desfalecer em Cristo. Começa a surgir perguntas essas que começam a mexer com a sua cabeça, com o seu emocional. Senhor, o povo lá fora está tendo uma vida tão boa. Senhor, o povo lá fora está vivendo momentos tão melhores do que o meu. Eu vou para o culto na quarta, eu vou para o culto na sexta, eu vou para o culto no domingo, estou na escola bíblica dominical, faço trabalhos solidários, entrego o melhor diante da tua presença, mas o luto ainda bate na minha casa, a dívida ainda bate na minha casa, a doença ainda bate na minha casa, o desespero ainda bate na minha casa. Calamadecanda labai. Senhor, estou vivendo uma crise existencial tão grande que eu não consigo entender, Senhor. Eu entrego tanto, eu me dedico tanto, e eu confesso, Senhor, parece que os meus pés estão se desviando diante da Tua presença, porque eu não consigo mais ver coisa positiva quando eu estou andando diante do Teu caminho. É esse o cenário, é esse o momento. Só que Salmos de número 73, verso 17, Asaf parece que ele vai cair em si, e o texto vai dizer que até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que, pastor Luciano, eu deixei de olhar para as crises, eu deixei de olhar para as dificuldades, eu deixei de olhar para os problemas, e eu fui para onde eu deveria ter ido, ou melhor, para onde eu não deveria ter saído e não teria tirado o foco, que é no santuário, a presença, o caminho, o altar. Ei, eu tenho uma notícia do céu para a tua vida nessa noite. Não desvie os teus olhos do altar do Senhor. Não desvie o seu olhar do altar, porque quando você desviar o olhar do altar do Senhor, os seus pés vão se desviar, o seu coração vai inclinar para um lado que não deveria inclinar. Mas quando você se dispuser a estar sempre olhando para o centro, quando você se dispuser a sempre estar olhando para Cristo, sempre olhando para a cruz, sempre olhando para um Deus vivo, eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor ele vai acalmar a tua alma, o Senhor ele vai acalmar o teu coração. Toda a cadeia que está sobre a tua vida vai cair por terra, toda a adversidade que está sobre a tua vida vai cair por terra.
ele vai entrar no santuário de Deus. Este homem de Deus, Gerson, Bia, quando ele entra para o santuário, a mudança de visão, a forma que ele via muda completamente. Aí ele começa a entender que as coisas não funcionam como estavam funcionando no olhar dele. Asaf, ele vai olhar agora para a situação de uma forma totalmente diferente. Porque Asaf agora ele não vai estar olhando para o problema. Asaf agora ele vai estar olhando para o dono da solução do problema. Pegou isso aqui? Ele vai estar olhando para quem vai solucionar todos os problemas. Então quando ele entra dentro do santuário, dentro da presença, o texto vai dizer que Asaf agora... Não, peraí. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu, Senhor? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleça, Deus, somente Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Verso de número 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, Senhor, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os feitos. Era Asaf olhando para os problemas, era Asaf olhando para as dificuldades, dizendo: eu vou vencer essa dificuldade, eu vou vencer esse problema. Mas como é que eu vou vencer esse problema? O Deus da palavra, o Deus da verdade, o Deus que resolve todos os problemas está comigo. E nessa noite não é diferente. Deus, ele tem uma mensagem para Betel nessa noite. O Deus da provisão está aqui hoje. O Deus do refúgio está aqui hoje. Oh, maravilha de Deus! Então a visão muda, a percepção muda. Asaf, ele vai cair em si. E quando esse homem de Deus cai em si, o texto vai dizer agora que ele agradece em vez de murmurar. Ele enaltece, ele engrandece, porque agora os olhos deles estão focados naquilo que sempre deveria estar focado. E os meus olhos e os seus olhos nessa noite devem estar focados também em um só Deus. E é o Deus vivo, o Deus de nossas vidas, o Deus de nossas almas. Gente, eu sei que muitas das vezes é difícil. Eu sei que muitas das vezes nós só sabemos reclamar. Você acha que hoje eu não reclamei quando eu fui preso por engano? Você acha que eu não reclamei quando eu perdi uma mulher importantíssima para mim em São Paulo, através do câncer? Você acha que eu não tive o mesmo sentimento que Asaf? Mas eu escolhi olhar para Deus. Eu escolhi abraçar a causa juntamente com Deus. No momento da crise eu olhei para Deus. No momento da dificuldade eu olhei para Deus. No momento em que eu achei que não iria conseguir, eu olhei para Deus. E nessa noite não é diferente. Você precisa olhar para Deus. E Ele está aqui neste culto, Ele está aqui nesta noite. E se Ele está aqui nessa noite, você pode ficar à vontade. Peça a Ele, glorifica Ele, enaltece Ele, porque Ele vai dar a resposta no tempo certo. Ele vai curar as tuas feridas, Ele vai sarar as tuas feridas, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar do teu filho, Ele vai cuidar da tua filha, Ele vai cuidar do teu marido, Ele vai cuidar da tua esposa, Ele vai cuidar dos teus negócios. É Ele, é Ele, é Ele. Se coloca de pé nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite e peça para Deus para firmar os seus olhos nele.
Eu não sei qual foi a forma que você entrou e passou por essas portas, mas de uma coisa eu tenho certeza: existe um Deus nesse culto, desta sexta-feira na Betel, que Ele te convida nessa noite a reatar ou a fazer com que você venha olhar novamente para Ele como você olhava antes. Fecha os teus olhos nessa noite. Oh Espírito Santo, Deus de Israel, Pai, eu coloco a tua igreja, meu Pai, nessa noite em tuas mãos, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, qual foi a forma que o teu filho e com a tua filha, meu Pai, passou por essas portas, mas eu tenho certeza de uma coisa, meu Pai: o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que trata, o Senhor é o Deus que limpa a alma, o Senhor é o Deus, Senhor Deus amado, Pai querido, que tira todo o fardo pesado. Assim, Senhor Deus amado, Pai querido, como Asaf, meu Pai, por um determinado momento quase desviou os pés, meu Pai. Eu clamo, meu Pai, pela vida da tua igreja nesta noite, meu Pai. Não deixe que ninguém venha olhar para a esquerda, nem para a direita, meu Pai, nem para trás, meu Pai, mas que eles possam olhar, Senhor Deus amado, Pai querido, para Ti, meu Pai. Que o coração deles, ó Deus amado, Pai querido, possam estar inclinado, meu Pai, diante do altar, meu Pai. Vai jogando por terra, ó Deus amado, Pai querido, toda a armadilha do inimigo, meu Pai. Vai jogando por terra, ó Deus amado, Pai querido, todo pensamento, meu Pai, de desistir, todo pensamento, meu Pai, de olhar para trás, meu Pai. Todas as crises, meu Pai, emocional, meu Pai, todas as crises mentais, ó Deus amado, Pai querido, e trabalha, Senhor Deus amado, Pai, através, meu Pai, da vida do teu povo, meu Pai.